A história se perdendo em meio à falta de conservação. Este é o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, antiga sede da Unesp na cidade de Franca. As fachadas e a capela presentes no edifício centenário foram tombadas como patrimônio histórico-cultural do município, mas seguem sem um projeto de revitalização. Esse é um caso recente, mas a cidade já vivenciou outras situações de falta de conservação de prédios históricos. É o caso do Hotel Francano, construído na década de 1920, um símbolo do período cafeeiro. Ele foi demolido ainda nos anos 1980. Franca é uma cidade bastante antiga, né, com 200 anos de existência, e a gente vem assistindo o seguido apagamento dessa memória na sua face urbana, né? Então, toda a cidade do século XIX praticamente desapareceu. E a cidade só teve a criação de uma instituição dedicada a isso, um Conselho de Defesa do Patrimônio, nos anos 80. No entanto, a atuação dele é muito precária até hoje, né? Franca é uma cidade de imigrantes, né? Uma cidade de fronteira, né? Vem a fronteira São Paulo e Minas, então ela tem influências culturais de ambos os estados, né? Essa grande migração para a cidade faz com que boa parte das pessoas não tenham ligação com o passado dela, então não conseguem vislumbrar a importância, né, de ter uma identidade, de preservar essa identidade. É por isso que o professor Mauro e o Matheus, orientando dele no mestrado em Políticas Públicas, criaram um jogo de tabuleiro. O objetivo é ensinar a população sobre a importância dos patrimônios históricos de Franca. A ideia de trabalhar com o lúdico é uma ferramenta interessante para que a gente possa introduzir isso nas escolas como uma ferramenta de educação patrimonial, né? Então, poder apresentar isso no Fundamental 2, no ensino médio e também no ensino superior, porque o jogo dá essa possibilidade de aplicação em várias faixas etárias, o que também faz com que a gente tenha um instrumento aí que possa ser usado com adultos, com jovens, com adolescentes, enfim. Então, acho que vem dar essa motivação de querer furar um pouco essa bolha de uma temática que normalmente está só na cabeça dos técnicos e dos historiadores, dos arquitetos. O jogo apresenta 6 situações-problema e funciona no estilo RPG. Os participantes assumem personagens a favor ou contrários à preservação. Ao caminharem pelo tabuleiro, vão discutindo também sobre as ferramentas para a conservação. Toda a ação é conduzida pelo professor em sala de aula, que recebe também um guia com as regras do jogo e as situações a serem debatidas. Para nós é fundamental que haja um processo de educação patrimonial para transformar essa realidade de abandono, de descaso, né, em relação à memória, à história da cidade. Então, o que nós procuramos fazer é construir algo que fosse didático, né, que pudesse ser utilizado em diversos níveis do ensino local, nos processos educativos, com um material complementar, né, à atuação pedagógica de professores sobre a questão da história, da memória, e, ao mesmo tempo, algo que fosse atraente para o jovem, né? Então, nós procuramos mesclar o jogo tem um tabuleiro, tem também uma postura ativa, os alunos se transformam em personagens, né, do jogo para discutir as questões, problemas que são definidas pelo professor a partir da orientação do próprio jogo. Então, assim, fazer algo que fosse dinâmico e que pudesse ser utilizado, fazendo com que o jovem pudesse se inteirar desse assunto de uma forma mais lúdica, de uma forma mais leve, né, do que simplesmente o conflito em si. A gente sabe que a cidade é uma arena de conflitos, né, os mais diversos, né, pelo uso do espaço, por renda, né, todas essas questões aparecem no jogo também, né, que fazem com que se discuta a própria cidade, não só a preservação, que é o foco central, mas também o próprio processo de produção do espaço urbano. E o mais importante,
A dificuldade em enxergar o papel da preservação do patrimônio histórico não é uma situação isolada na cidade de Franca. Por isso, o jogo pode ser adaptado para outros municípios brasileiros. O jogo pode tratar patrimônios que não sejam necessariamente tombados, mas que, por exemplo, existem municípios que têm edificações antigas, do período, edificações modernistas, ou de outros momentos, mas que não são necessariamente tombados, mas que têm importância histórica. O tombamento é a testa, mas até que seja tombado, né? Então o jogo também pode tratar dessas temáticas, pode apresentar esses patrimônios que ainda não são tombados, mas que já estão de maneira bem consolidada na memória da cidade, dos processos que fizeram a cidade ser o que ela era e assim por diante, né? Então cabe perfeitamente essa representação. Assim, a universidade pública cumpre o seu papel de transformar o conhecimento gerado na instituição em soluções para transformar a realidade social.